Olá pessoal do terceiro ano, na atividade de hoje vocês deverão realizar a análise de uma redação que tem o tema da questão dos impactos da educação domiciliar no Brasil. É um pouco parecido com o tema da redação do Desafio Nota 1000 dessa semana, então foi feita essa atividade para facilitar um pouco o entendimento de vocês, certo? E ajudar na produção de texto. Lembrando que vocês precisarão realizar a redação no máximo até amanhã para que possa ser analisada, tá? Olha só, então tem um texto aqui, uma redação que você vai observar. Existem palavras que estão em negrito e você vai observar que são palavras que estão dentro do texto, dentro de cada parágrafo, né? E também você vai perceber que está no início de cada parágrafo também, tá? Então, essa redação, ela contém 4 parágrafos, certo? O primeiro sendo a introdução, os 2 seguintes, o desenvolvimento e o último, a conclusão, que é exatamente a intervenção, ou seja, a solução do problema. A pessoa deu uma solução para o problema. O que é que eu quero que vocês façam nessa atividade? A primeira questão tem a ver com, você vai sublinhar os repertórios que foram utilizados e suas respectivas áreas. Ou seja, você vai ver aqui que na introdução tem um repertório. Qual o repertório? Você vai identificar aqui, ó, a partir daqui, ó, segundo a ANED, aqui já é o repertório que a pessoa utilizou. Então, primeiro, eu estou dando esse exemplo aqui para você poder fazer, certo? Então, você vai ter que sublinhar, passar um traço abaixo desse repertório. E nos demais parágrafos você também vai ver se a pessoa colocou repertório. Se ela colocou, você vai sublinhar também, certo? Só não tem repertório no finalzinho, na conclusão. Mas nos 3 primeiros você vai encontrar o repertório. Então, e que área? Por exemplo, a questão da ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, aqui está trazendo um dado estatístico. Então, se está trazendo um número, né? Que área é essa? Que traz um número, um quantitativo. Então, você vai ver um pouquinho. Aqui é um dado, uma pesquisa, né? Que foi feita, que existem mais de 7.500 famílias que aderiram à modalidade de ensino domiciliar. Certo? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, você vai observar quais os elementos conectivos utilizados. Você vai observar as palavras que estão em negrito e vai ver, por exemplo, conectivos que têm a ver com oposição de ideias, com adição de ideias, conectivos conclusivos, conectivos de substituição. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, de substituição. Olha só, o que é essa substituição? É um conectivo que você, ao invés de dizer aquela palavra, você substituiu por um pronome. Por exemplo, vamos dar uma lida aqui nesse primeiro parágrafo. Quando eu digo aqui, ó, entretanto, há impactos problemáticos relacionados a esse ensino. Ou seja, a palavra esse, ó, é um conectivo que substitui, tá? É um conectivo que substitui. Então, se ele é um conectivo que substitui, vou botar aqui o da tua cor para facilitar, você vai colocar ele aqui, ó, esse, certo? Tá? Então, existem outros que substituem também, certo? Por exemplo, aqui, ó, nesse terceiro parágrafo aqui, ó, ela não é um gasto. Ela quem? Você vai ver quem é essa palavra ela, está substituindo quem. Então, você vai ver aqui, primeiro você vai identificar a substituição que foi feita, né, e coloca aqui, tá? Então, vai identificar todas as palavras em negrito e vai colocar nesses grupos. A terceira questão, letra C, na conclusão, quais os 5 elementos? Ou seja, agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. Por exemplo, você vai ver aqui, por exemplo, quem é um agente, aqui, ó, posto isso, cabe ao MEC, certo? Ministério da Cultura e da Educação e da Cultura, tá? MEC, e ao Ministério da Justiça. Então, 2 agentes, né? No caso, eu vou estar dando um exemplo aqui dos agentes, já dou exemplo para você ver. Então, só nesse último capítulo, nesse último, aliás, parágrafo, certo? Que você vai identificar os 5 elementos, tá? E aí você vai colocar aqui, ó, o MEC, no caso, né? O MEC, só bota só a sigla, não precisa nem. Ministério da Justiça são os agentes. Ministério da Justiça. Eu estou dando só o exemplo para você poder identificar
como fazer, tá? Por último, letra D, na introdução, quem são os argumentos e quantos impactos são apontados. Então, aqui você volta para a introdução e vai ver quem é o argumento e quem são quais são os impactos, quantos são os impactos que foram identificados aqui, que a pessoa colocou, que fez a redação, colocou, certo? Então, a questão se resume nessa questão da análise desse texto, dessa redação, e eu espero que você consiga fazer. Na próxima aula nós estaremos já corrigindo e analisando conjuntamente essa redação, tá? Boa atividade!